Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é a continuação do sistema nervoso, tá? O sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. O central é formado pelo encéfalo, que é toda essa parte da cabeça, e a medula espinal ou espinhal. O sistema nervoso periférico é formado por gânglios e por nervos do corpo todo, certo? Existe uma proteção do sistema nervoso central, tá? Essa proteção é feita pelas meninges, que são membranas que vão revestir e vão proteger todo o sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto medula espinal. E de fora para dentro são essas camadas: dura mater, aracnoide e pia mater. E os ossos que vão proteger, que no caso é o crânio, né, os ossos que fazem parte do crânio e as vértebras. Então, a proteção do sistema nervoso central é feita pelas meninges e pelos ossos. Então, aqui, ó, o osso, né, a caixa craniana, aí aqui, essas são as meninges, ó. Então, a dura mater, que é a mais externa, aí vem a aracnoide e aí vem a pia mater, tá? E aqui tem os vasos sanguíneos. Entre a aracnoide e a pia mater, aqui nessa parte, existe um líquido que é chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquor, que amortece choques. Então, também é uma proteção. Aqui na medula, a mesma coisa, tem a dura mater, né? A aracnoide e a pia mater. Então, entre a aracnoide e a pia mater que fica o líquido, tá? Esse líquido cefalorraquiano é, inclusive, o líquido que eles tiram até quando a pessoa tem suspeita de estar com meningite, eles tiram o líquido daqui para poder fazer o exame e ver se a bactéria está presente no líquido, certo? Então, por isso meningite, né? É uma inflamação das meninges, que vocês estão aprendendo agora aqui o que a localização aqui, o que significa meninge, tá? Aqui vem os gânglios, né, que estão ligados aqui na medula, então tudo isso está fazendo parte da medula espinal. Encéfalo. Ele inteiro possui cerca de 1,4 kg num adulto. Está localizado dentro da caixa craniana e é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então tá aqui, ó, o cérebro, né? Tem o hemisfério direito e esquerdo. Aí tem esse corpo caloso, que é o que separa os dois hemisférios. Aí tem a parte do tálamo e do hipotálamo, tá? Que eu vou dar as funções todas, de todas essas partes para vocês nos próximos slides. Então, aqui é mais para saber a localização. Então, tálamo e hipotálamo fica aqui. Aí, o tronco encefálico é o mesencéfalo, tá? Que tá aqui, ó. Aí, ponte e o bulbo, tá? Que aqui não tá dando para ver. Aqui que é depois da ponte. E, então, é esse aqui, ó, tá? Essa parte aqui. E o cerebelo, tá? Então, tudo isso daqui é do encéfalo. A medula espinal não faz parte do encéfalo, tá? Mas faz parte do sistema nervoso central. Cérebro. Ele constitui cerca de 90% da massa encefálica. Então, é a parte maior do encéfalo, é o cérebro, que faz parte dela, tá? Tem uma estrutura bastante preguiada, então o fato de ser preguiado aumenta a superfície dele, tá? Então é uma parte que aumenta essa superfície para ter capacidade de ter toda a função que ele tem, que são inúmeras funções, mas ele se torna maior justamente por ter bastante pregas. Ele é dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. Ele tem a medula,
Medula, pessoal, é a parte interna, não estou falando de medula espinal, estou falando da parte interna do cérebro, que é chamada de medula. A parte externa é chamada de córtex, tá? Esses dois termos nós usamos para explicar a parte interna e externa dos órgãos de maneira geral, tá? Não é só para cérebro que nós usamos esses termos, tá? Então, a medula, ou seja, a parte interna do cérebro, é formada de substância branca e essa substância branca ela é formada de dendritos e axônios, que são os prolongamentos dos neurônios, que vocês já aprenderam. O córtex, que é a parte externa, é constituída de substância cinzenta, tá? Que são os corpos neurais ou corpo celular do neurônio, é a mesma coisa. Então aqui, olha, fez um corte, aí você vê a parte do córtex, que é em volta aqui, que é cinzenta. E a medula, que é o meio, que é a parte branca, tá? Então aqui fica a parte do corpo celular dos neurônios e aqui dendritos e axônios. Funções do cérebro: sensações de maneira geral, atos conscientes e voluntários, como movimentos, pensamentos, memória, inteligência, aprendizagem, os sentidos, todos os 5 sentidos, o equilíbrio. Então, tudo isso faz parte das funções do cérebro, tá? Então, aqui, esse cérebro está dividido em lobos. Lobo é parte. Então, ó, lobo frontal. A função do lobo frontal é fazer os movimentos, comportamento, emoções, decisões, humor, fica toda nessa parte aqui frontal do cérebro, tá? O lobo parietal, ele é responsável por cálculos, tá? Aprendizagem de cálculos, de sensações, de escrita, de leitura, é toda essa parte. O lobo temporal, linguagem, a compreensão, a memória, a audição, tá? E o occipital, aqui atrás, é a visão. Aqui é o cerebelo, que tem a função de equilíbrio, de coordenação, de controle de movimentos finos, tá? São os detalhes, assim, esses movimentos finos são percepção de detalhes, são feitos pelo cerebelo. Tálamo. Ele está presente na região inferior do cérebro. Ele reorganiza os estímulos nervosos e faz parte da percepção sensorial, tá? É a consciência dessa percepção sensorial que é dos sentidos, tá? Dos 5 sentidos. O hipotálamo, ele está ligado no tálamo e também está na parte inferior do cérebro. Ele regula a homeostase corporal. O que é homeostase? É equilíbrio. Então, ele que regula todo o equilíbrio do corpo, ele regula a temperatura, o apetite, o balanço hídrico de água e sais minerais do corpo, o controle da hipófise. A hipófise também fica nessa região, só que ela faz parte do sistema endócrino, que é a principal glândula que forma hormônios, tá? Então, eu só citei ela aqui por conta da localização ali e da função do hipotálamo, mas ela não faz parte do sistema nervoso, ela só está localizada lá no cérebro. Vocês vão aprender depois quando nós falarmos de sistema endócrino, que é o sistema que faz parte de toda a produção hormonal do corpo, tá? Então, o hipotálamo também controla a hipófise e outras glândulas, tá? E ele também produz hormônios, tá? Ele está presente na região inferior do cérebro, que eu falei para vocês, que é ligado ao tálamo. Tem o corpo caloso, que a função dele é separar os 2 hemisférios, direito e esquerdo. Então, aqui, você tem lá o corpo caloso, que ele está dividindo direito e esquerdo, tá? Então, aqui, ó, o lobo frontal, aqui fica o hipotálamo e aqui fica o tálamo, ó, eles ficam ligados, né? A hipófise
que eu comentei com vocês, fica aqui, assim, é uma glândula bem pequenininha, e o cerebelo, tá? Cerebelo. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus e pelo vigor muscular, orientação espacial, então toda a noção de espaço que nós temos é dada pelo cerebelo, coordenação de movimentos de maneira geral e de ajustes finos, tá? Então, por exemplo, coordenação de movimentos para pular corda, para andar, para descer uma escada, subir escada, é feita pelo cerebelo. Esses ajustes finos, por exemplo, o contorno de um desenho, né, uma coisa que tem que prestar mais atenção, de ser uma coisa mais delicada para fazer, é o cerebelo, que é responsável por isso. Aqui é a localização. Tronco encefálico. Mesencéfalo, que é a primeira parte do tronco encefálico. A função é de recepção e coordenação de contração muscular. Postura do corpo, tá? A ponte, manutenção dessa postura. Então, quem dá a postura é o mesencéfalo, quem mantém essa postura e o equilíbrio, mesmo o tônus muscular, é a ponte, tá? Que vem logo depois do mesencéfalo. O bulbo, que vem depois da ponte, ele controla os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios e a deglutição. Então, se a pessoa lesionar o bulbo, ela pode morrer. Uma pancada muito forte no bulbo pode morrer porque ele está controlando o batimento cardíaco e respiração, tá? Então, é muito perigoso atingir o bulbo, por exemplo, de uma queda, uma pancada muito forte na cabeça. Então, aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá vendo? Então, aqui que eu tava falando, ó, nessa região aqui, que é bem perigoso. Agora vamos falar da medula espinal. Ela é um cordão cilíndrico que parte desde lá da base do encéfalo, tá? Depois que termina lá o bulbo, e percorre toda a coluna vertebral, até embaixo. Então, aloja-se dentro dessas perfurações das vértebras, que vocês viram que as vértebras é um osso irregular que tem aquele buraco no meio. Então, a medula está passando ali. Da medula espinal partem 31 pares de nervos raquidianos. Então, aqui, ó, tem lá a coluna, então as vértebras, ó, que tem aquela ponta aqui, que é a parte de trás, né? Aqui é a parte da frente. A medula tá aqui no meio até o final, tá? Essa parte aqui é chamada de cauda equina. Aí, dando um zoom aqui de uma parte aqui da medula com a vértebra, então dá para ver dessa forma. Então, aqui é a parte posterior, ó, que é essa aqui, né? Então, aqui é a parte posterior que está mostrando aqui o osso, né? Essa é a vértebra, que é aquele osso irregular. E aquele buraco, por aquele buraco aqui, é que está passando a medula espinal. Aqui tem os nervos, ó, que estão ligados aqui na medula, né? Esse aqui é o disco intervertebral, né? Que é uma cartilagem que vai separar uma vértebra da outra. Aqui tá mostrando como que chega os nervos aqui, porque assim, a medula, ela tem nervos sensitivos e tem nervos motores. Então, ela tem duas raízes aqui. O nervo chegou aqui e ele bifurca, ó. Então, aqui é a raiz sensitiva. E essa daqui é a raiz motora. Então, a medula consegue receber a informação,
que é a sensação, e permitir que aconteça o movimento. Então, ela consegue fazer isso porque ela tem as duas raízes de nervos ligadas à medula, certo? Então, tá aqui. Recebe as informações de diversas partes do corpo e ela vai enviar para o encéfalo e vice-versa, tá? O encéfalo também envia para a medula. Ela tem a parte interna, que é a medula dela, ou seja, o meio dela, a parte interna, é constituída de substância cinzenta, que é do corpo celular, lá, os corpos neurais. Ela é o contrário do cérebro. O córtex, que é a parte externa, é constituída de substância branca, que são os dendritos e axônios. Então, a substância cinzenta e a substância branca, elas estão diferentes em relação ao cérebro. Então, olha aqui. Você tem lá a cavidade central, que seria... aqui é a cavidade central. Aqui é a parte interna, que seria a medula. Só que a medula da medula espinhal é cinzenta. E aqui é a parte branca, que seria o córtex, que é a parte externa, tá? Então, ela está ao contrário do cérebro. Responsável por atos reflexos, tá? Então, o que é esse ato reflexo? É quando ela consegue elaborar as respostas rapidamente em situações de emergência, sem ter a interferência do encéfalo. Então, é o reflexo mesmo. Então, assim, ó, aqui um alfinete, a pessoa machucou o dedo lá, furou com o alfinete. Então, o que ela faz? Aqui vem os nervos, tá? Sensoriais. Esse nervo vai chegar até a medula, nessa área que ela tem os dois, né? O sensorial e o motor. Vai chegar nessa parte aqui, aonde recebe a parte sensorial. Então, quer dizer, ela sentiu que machucou o dedo. E aí já vem a resposta por essa parte motora, do nervo motor, que vai fazer com que a pessoa tire o dedo do alfinete. Então, isso é um ato reflexo, tá? Todo esse caminho aqui, até chegar à resposta, é chamado de arco reflexo. Mas a resposta, que é o tirar o dedo do alfinete, é o ato reflexo, tá? Então, o ato reflexo seria o quê? Um reflexo da medula espinal, que o cérebro não fez parte disso, e ela consegue receber a informação e mandar a resposta através da contração muscular, porque ela tem os dois nervos que fazem parte dela, tá? Tanto o sensorial, que é o que chega, quanto o motor, que é o que sai, certo? Então, isso é um ato reflexo, tá? Agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico. Nervos. Os nervos são fios finos e são formados por vários axônios dos neurônios. E esses axônios são envolvidos por um tecido conjuntivo. Então, essa é a definição de nervo. Então, vamos lá, ó. Esse é o nervo. Então, aqui é um tecido conjuntivo e aqui é um conjunto de axônios, tá? Então, aqui tem esse epineuro, que faz parte dessa camada externa aqui do tecido conjuntivo. Esse perineuro é uma camadinha aqui em volta dos axônios, né? E o endoneuro, que é uma camada mais interna de cada um aqui. Então, aqui dá para ver melhor, ó. Esse é o nervo. Então, aqui tem um conjunto de neurônios, né? Aqui, aonde
dá para ver aqui aumentado um neurônio só, para vocês observarem o que é esse perineuro, que é essa camadinha externa desse tubinho, o epineuro, que é essa camada externa aqui de todo o nervo, certo? Aí aqui tá a bainha de mielina, que vocês já aprenderam, o axônio tá começando daqui, é todo esse prolongamento aqui, né? E corpo celular e os dendritos, certo? Então, o nervo é feito dessa forma, é um conjunto de muitos neurônios, né? E de toda essa parte aqui de axônio que tá tudo envolvido por um tecido conjuntivo. Esses nervos vão transmitir mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central, ou do sistema nervoso central para as diferentes regiões do corpo, tá? Então, tanto ele vai receber as informações e vai para o sistema nervoso central, quanto ele vai trazer do sistema nervoso central para as regiões do corpo, certo? Classificação dos nervos. Então, os nervos sensitivos ou aferentes, eles contêm apenas neurônios sensitivos. Os motores ou eferentes, eles contêm apenas neurônios motores. São 12 pares desses nervos, tanto sensitivos quanto motores, que são ligados ao encéfalo. Então, esses nervos sensitivos e motores são chamados de nervos cranianos, tá? Os nervos mistos, eles contêm neurônios sensitivos e motores, tá? Que são aqueles nervos que eu mostrei para vocês no ato reflexo, que eles estão ligados à medula espinal, tá? E são 31 pares que estão ligados à medula espinal. São nervos chamados raquidianos ou espinais, certo? Então, os nervos, então, são divididos em sensitivos, motores, que são os cranianos, e mistos, que são os raquidianos. Gânglios nervosos. É um aglomerado de corpos celulares dos neurônios e eles são encontrados fora do sistema nervoso central. Aparece como pequenas dilatações em alguns nervos. Então, aqui, olha, você tem lá o nervo, que eu já falei para vocês, do tecido conjuntivo, do conjunto de axônios, aqui destacando um axônio só de um neurônio, mas aqui você tem vários, tá? Então, isso é a constituição normal do nervo, tá? Agora, no caso do gânglio, é um aglomerado aqui de corpos celulares de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, tá? Esses gânglios, eles aparecem assim, ó, como uma dilatação em alguns nervos, tudo bem? Terminações nervosas, elas captam estímulos do meio interno ou externo e levam para o sistema nervoso central. Então, essas terminações nervosas, eu coloquei aqui a figura da pele, que mostra aqui uma terminação nervosa livre, tá vendo? Essas terminações nervosas são essas ramificações aqui dos axônios, né? E elas percebem a parte de sensação, de dor. Então, são chamadas de terminações nervosas livres que vão ajudar no transporte de estímulos nervosos. E isso tem no corpo todo. Só que tem locais que você tem mais terminações nervosas, tem locais que você tem menos, tá? Então, por exemplo, a pele da mão tem muitas terminações nervosas, então você tem, se capta muito os estímulos, o tato de maneira geral, tá? Agora, a mesma pele, por exemplo, nas costas, ela tem menos terminações nervosas, onde você não tem uma capacidade de
de perceber tão bem e diferenciar determinados estímulos como você diferencia com a pele da mão. Então, essas terminações nervosas estão no corpo todo, mas tem partes do corpo que tem mais, tem partes do corpo que tem menos, tá? Divisão do sistema nervoso periférico. Sistema nervoso voluntário, que é chamado também de somático, que ele é responsável por todas as ações conscientes, como andar, falar, pensar, movimentar o braço. Isso tudo faz parte do sistema nervoso voluntário, tá? O sistema nervoso autônomo, ele também é chamado de visceral, tá? Vísceras são órgãos. São ações inconscientes, tá? Como controle da digestão, batimento cardíaco, o movimento das vísceras, que são os órgãos. Então, isso é inconsciente, você não tem na verdade, essa parte é involuntária, né? O sistema nervoso autônomo é involuntário, você não controla, e o sistema nervoso somático é voluntário porque você controla, certo? Esse sistema nervoso autônomo, que é involuntário, ele é subdividido em sistema simpático e parasimpático. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Eles possuem funções antagônicas, tá? Então, um é um contrário do outro. O sistema nervoso simpático, ele vai preparar o organismo para o estresse. Então, fuga, luta, ele vai reagir. O parasimpático, ele estimula as atividades relaxantes, tá? O repouso. Então, tem que ter um equilíbrio entre os dois para ter a homeostase do corpo, que é o equilíbrio geral, tá? Então, por isso que as ações são antagônicas. Então, por exemplo, ó, aqui é o parasimpático, aqui é o simpático. Então, se o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai a pupila. Se o simpático inibe o fluxo salivar, o parasimpático vai estimular. Então, tá vendo que não dá para dizer, o parasimpático vai sempre relaxar e o simpático vai sempre estimular em tudo. Na maioria das vezes, sim, mas tem determinadas situações que não, que nem, por exemplo, o simpático está inibindo aqui e o parasimpático está estimulando o fluxo da saliva e da lágrima, tá? Dilata os brônquios, o simpático. Contrai os brônquios, o parasimpático. Acelera os batimentos cardíacos, o simpático. Retarda os batimentos cardíacos, o parasimpático. O simpático vai estimular a conversão do glicogênio em glicose pelo fígado. O parasimpático vai estimular a liberação da bile. No simpático, ele vai inibir os movimentos peristálticos e a secreção no sistema digestório. O parasimpático vai estimular o peristaltismo e a secreção, tá? O simpático vai estimular a secreção da adrenalina e da noradrenalina, que aqui são hormônios que vocês vão aprender depois, mas são a adrenalina que nos prepara para uma situação de perigo, tá? Inibe o peristaltismo, estimula o peristaltismo, tá? E aqui, o simpático, ele inibe a contração da bexiga e o parasimpático, ele vai contrair a bexiga, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do antagonismo dos dois. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre eles para ter o equilíbrio do corpo no geral, tá? Se um só age, então desequilibra todo o resto, certo?
Então, numa situação, por exemplo, de estresse, de medo, então o simpático age acelerando o batimento cardíaco para o sangue poder ir para os órgãos vitais, né? Vai para o cérebro, tira esse sangue das extremidades do corpo para ele ficar concentrado no coração, nos pulmões, no cérebro. Então, ele promove tudo isso. E, por outro lado, ele vai inibir os movimentos peristálticos, porque a pessoa, num momento desse, de medo, de estresse, ela não vai comer, ela não precisa desses movimentos peristálticos. Agora, a partir do momento que o estresse acabou, então vem o parasimpático para controlar tudo isso. Então, ele vai desacelerar o coração, ele vai voltar com o sangue para as extremidades, ele vai normalizar o peristaltismo, tá? Então, por isso que nós precisamos do controle entre esses dois sistemas, e são sistemas involuntários, tá? Então, não depende da nossa vontade, tá bom? Bom, pessoal, essa aula eu termino aqui e está faltando para a gente finalizar totalmente o sistema nervoso a parte das drogas e das doenças que fazem parte desse sistema, tá bom? Então, até a próxima aula e um beijão para vocês. Tchau, tchau.